Bem, continuando o vídeo anterior, deixa um like aí, compartilha antes e faz um comentário ao final. Bem, continuando a aula anterior, onde a gente definimos o seno, cosseno e a tangente, isso daí a gente o fez num triângulo retângulo, onde os ângulos são agudos. A gente viu que o seno desse ângulo é o cateto oposto a esse ângulo, dividido por hipotenusa, o cosseno adjacente pela hipotenusa e a tangente o oposto pela adjacente. Se fosse em relação a esse ângulo aqui, o seno seria também é a mesma definição, o cateto oposto seria o B dividido pela hipotenusa. E o cosseno seria deste ângulo aqui, seria o cateto adjacente, então também o cateto adjacente que é o C, sobre a hipotenusa A, e a tangente seria B desse ângulo aqui, seria o cateto oposto também pelo adjacente, seria B sobre C, o contrário que está aqui. Então, em relação a esse ângulo, o seno desse ângulo seria o cosseno do θ. Em relação a esse ângulo, o cosseno desse ângulo seria o seno de θ. Conclusão, e a tangente desse ângulo seria a razão B sobre C, ao contrário. Bem, isso no ciclo trigonométrico, generalizando, porque aqui são ângulos agudos, vamos generalizar isso no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, o que é? É uma circunferência no plano cartesiano. A gente tem lá um plano cartesiano, tá? Que o plano cartesiano, todo mundo sabe, são dois eixos perpendiculares, um eixo horizontal, que ao invés de a gente chamar de eixo de x, a gente chama de cosseno, e um eixo vertical, eu vou colocar aqui, um eixo vertical aqui, que a gente chama de cosseno, eixo dos cossenos, do seno, desculpa, eixo dos senos. O encontro dos eixos é a origem, é o zero, tanto do eixo do cosseno quanto do seno. Então o seno fica no lugar do eixo fica no eixo vertical, é aquele eixo y, né, das ordenadas, e o cosseno fica no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas. Bem, desse jeito assim, deixa eu ampliar aqui o... Bem, aí a gente estabelece uma unidade aqui, vamos estabelecer uma unidade nesse plano cartesiano aqui, vamos estabelecer a unidade aqui. Aqui vai ser a unidade, vai ser o 1, quando o cosseno vale 1. E em cima isso aqui em cima a mesma coisa, no eixo dos senos. Aqui vai valer 1, aqui vai valer menos 1 no cosseno, e aqui vai valer menos 1 no seno. Vamos lá. Menos 1 aqui. Menos 1 aqui. E no eixo dos senos aqui vai ser o 1, é quando o seno vale 1. E aqui vai ser quando o seno vale menos 1. Ele também assume valor negativo quando se generaliza. Isso mesmo. Aí, por que ciclo trigonométrico? Porque eu vou fazer uma circunferência passando pela unidade. Opa, saiu mal. Vou apagar aqui. Estou sem a borracha aqui. Deixa eu colocar de volta lá, eu edito depois. Vamos lá. Agora vai aqui. Daí. Ok. Bem, se daqui aqui é o 1, na metade é o meio.
É 1/6, é 1 sobre 2. Quantos quadrinhos tem até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 tá aqui, ó. Aqui tá o meio. Aqui é quando o seno vale 1/2, 0,5. E a mesma coisa, as mesmas coisas em relação ao eixo do seno. Você tem na metade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Você tem quando o seno vale 1/2. Bem, a projeção perpendicular sobre a circunferência, você tem aqui o arco aqui o arco de 30 graus. Aqui você tem um arco de 30 graus. Os ângulos começam a contar aqui, é a origem dos ângulos. Aqui você tem um ângulo de 0 grau. Aí mais para cima você tem um ângulo de 30 graus. Projeção dá o seno de 30 graus, que é 1/2. Mais adiante, ó, se eu pegar aqui no meio do cosseno, aí eu vou ter aqui, ó, 60 graus. De modo que o cosseno de 60 graus é 1/2. Daqui do 0 até o 60, você tem um ângulo ou arco de 60 graus. E aqui você tem o 90 graus, naturalmente, que é um ângulo reto, tá? Então, você tem o seguinte, esses são alguns ângulos notáveis. Falta o ângulo de 45 graus, que tá na metade do 90, bem aqui, ó. Mais ou menos aqui está de um ângulo de 45 graus. De modo que a projeção sobre o eixo dos cossenos me dá o cosseno de 45 graus. Eu sei que os valores do seno e do cosseno, eles são o seguinte, ou é 0, ou é 0, ou é 1/2, ou é raiz de 2 sobre 2, ou é raiz de 3 sobre 2 também, ou é 1, os notáveis. Lembrando que raiz de 2, todo mundo sobre 2, se você reparar, exceto esse daqui. Isso daqui faz lembrar todo mundo sobre 2. Raiz de 2, esse vem antes do raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá indicar isso daqui. No 45, eu sei que é raiz de 2 sobre 2. E o de 30 graus, o cosseno, só pode estar aqui, raiz de 3 sobre 2. Em relação aos senos, é análogo. Você tem o de 45 graus, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Bem, e falta o seno de 0 graus, que a projeção dá 0, e já o cosseno de 0 graus dá 1, e o seno de 0 graus, aqui, ó, dá 0. Eu falei que o cosseno de 0 graus dava quanto? Dava 1, é a projeção sobre ele. Já o seno de 0 graus dá 0. O cosseno de 90 graus dá 0, que é o valor da projeção sobre o eixo dos cossenos. E o seno de 90 graus dá 1, que é a projeção do arco sobre o eixo dos senos. É isso. Deixa um like aí, um abraço.